Meu nome é Ana Clara, tenho 35 anos e sou policial há 12 anos em Salvador. Quando penso na cidade, não me vem apenas o calor do sol ou a beleza do mar. Me vem o calor da tensão que parece pairar sobre cada rua, viela e beco. E naquela noite, eu podia sentir o clima pesado desde o início do meu plantão. O bairro onde tudo começou, chamado Cajazeiras, era um labirinto de becos estreitos, vielas com casas amontoadas, cada uma com suas janelas iluminadas por lâmpadas amareladas. A favela parecia respirar medo e silêncio, como se cada tijolo, cada muro e cada telhado guardassem histórias que ninguém queria contar. As sombras se alongavam e se misturavam com as luzes oscilantes dos postes, criando cenários que pareciam saídos de um filme, mas eram dolorosamente reais. Ao chegar no início do meu turno, senti o peso da cidade. Cada sirene ao longe, cada grito abafado, cada porta batendo, era como uma pontada no meu estômago. Conversas entre colegas no quartel falavam sobre a tensão crescente. Uma quadrilha recém-formada estava aterrorizando Salvador, e rumores diziam que suas ações não poupavam ninguém. Eu sabia que enfrentar esse tipo de criminoso exigiria cada fragmento de minha experiência, cada instinto treinado ao longo de anos de patrulha. O rádio da polícia chiava constantemente, trazendo relatos dispersos de roubos, ameaças e confrontos menores, mas havia algo no ar que indicava que aquela noite seria diferente. A quadrilha em questão não agia como as outras. Suas ações eram rápidas, brutais e calculadas. Rumores indicavam dezenas de mortes em operações anteriores em cidades vizinhas, e a tensão entre a população local era palpável. Enquanto eu caminhava pelos corredores do quartel, verificando meu equipamento, meu uniforme cinza ajustado ao corpo lembrava-me do compromisso que tinha com cada cidadão daquela cidade. Minha arma estava municiada, rádio funcionando, colete ajustado. Mas mesmo com toda a preparação, havia um frio na espinha. Cada policial ali sentia, de alguma forma, que estávamos prestes a testemunhar algo que mudaria não apenas nossas vidas, mas toda a percepção de segurança de Salvador. Ao sair para a patrulha noturna, notei o contraste da cidade. De um lado, a rotina de luzes de bares e comércio funcionando até tarde. Do outro, a sombra da favela, silenciosa, quase sufocante. Cada olhar para uma esquina podia revelar alguém armado, um ponto de observação da quadrilha, ou uma vítima inocente prestes a cruzar o caminho errado. O coração disparava, a respiração ficava mais rápida, e minha mente se preparava para o que viria. E então, na calmaria aparente das primeiras horas da noite, chegou o primeiro chamado que daria início à sequência de horrores que marcaram aquela operação. Uma denúncia anônima relatava a movimentação suspeita em uma casa no topo da favela. Veículos entrando e saindo, portas sendo abertas e fechadas às pressas, e o cheiro característico de pólvora queimando no ar. Sinal claro de que armas estavam em uso. Mesmo sem saber ainda o que me aguardava, eu podia sentir o peso da responsabilidade. Não era apenas mais uma ocorrência, era o confronto com a quadrilha mais cruel que Salvador já havia visto, e ninguém poderia prever o tamanho do rastro de destruição que ela deixaria. Cada passo em direção à cena era como atravessar uma ponte invisível entre a vida e a morte, e eu sabia que naquela noite, nada seria como antes. Meu nome é Ana Clara, e apesar de estar prestes a enfrentar a operação mais perigosa da minha carreira, minha vida antes daquela noite tinha uma rotina que para muitos parecia quase comum. Tenho 35 anos, e ser policial em Salvador não é apenas uma profissão. É uma missão que começa antes mesmo de colocar o uniforme e termina muito depois de deixar o quartel. Acordo cedo, mesmo em dias de plantão noturno, porque sei que minha mente precisa estar afiada, meu corpo preparado. Meus exercícios físicos matinais não são apenas para manter o condicionamento, mas para manter a disciplina que a profissão exige. Cada músculo treinado, cada resistência adquirida é uma defesa silenciosa contra o caos que enfrentamos diariamente nas ruas da cidade. Minha família, pequena e muito próxima, sempre foi meu porto seguro. Minha mãe, dona de casa, sempre orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo, entende a responsabilidade que carrego. Meus irmãos, embora distantes geograficamente, enviavam mensagens regulares de apoio. E, acima de tudo, eu valorizava cada momento de normalidade, cada café da manhã com meus pais, cada ligação com amigos, sabendo que essas pequenas rotinas poderiam ser interrompidas a qualquer momento por uma ocorrência inesperada. No quartel, minha reputação era de profissional focada e eficiente.
Colegas sabiam que poderiam contar comigo em qualquer situação, desde rondas simples até confrontos armados. A disciplina militar, a atenção aos detalhes e a experiência adquirida ao longo de anos de patrulha transformaram-me em alguém que compreendia a violência urbana em sua essência, mas ainda mantinha a empatia e a humanidade. Eu sabia que cada decisão poderia significar a vida ou a morte de alguém, e que cada erro tinha consequências irreversíveis. Antes da operação, revisitei mentalmente protocolos, estratégias e possíveis cenários. Em minha bolsa tática, organizava munições extras, colete, luvas, lanterna, rádio e todos os equipamentos que poderiam ser necessários. Para quem observa de fora, parece exagero, mas no meu mundo, preparação é a única forma de garantir que não seremos surpreendidos. A favela de Salvador, com seus becos estreitos e labirintos urbanos, era um território que conhecia bem. Há anos patrulhava aquelas ruas, conhecendo padrões de movimentação, casas que serviam como esconderijos e locais estratégicos para emboscadas. Cada passo dado ali é calculado, cada esquina observada com atenção. Sabia que a quadrilha que enfrentaria naquela noite não era comum. Sua fama de crueldade e organização era conhecida por todos, e rumores falavam de dezenas de mortos em operações anteriores. Mesmo com toda a experiência, a tensão daquela noite era palpável. O chamado que recebera minutos atrás já havia disparado todos os alarmes na minha mente. Movimentação suspeita em uma residência no alto da favela, indícios de armamento pesado e o potencial de um massacre se as coisas saíssem do controle. Cada patrulha feita antes tinha me ensinado que a violência muitas vezes não avisa. Ela simplesmente acontece. Enquanto me preparava, uma mistura de adrenalina, medo e determinação percorria meu corpo. Eu sabia que aquela operação não seria apenas mais um registro em uma ficha policial. Era o confronto direto com a quadrilha mais cruel que Salvador já testemunhara, e cada decisão tomada naquele momento poderia ser a diferença entre vidas salvas e uma tragédia anunciada. A noite avançava, e com ela a consciência de que a rotina havia acabado. Minha história pessoal, minha vida cotidiana e minhas experiências anteriores iriam se chocar com algo muito maior. Algo que exigiria cada fragmento de habilidade, coragem e instinto que eu possuía. A operação começaria, e não havia volta. A noite já estava completamente instaurada sobre Salvador, e o calor úmido da cidade misturava-se com o cheiro característico de fumaça de cozinha, lixo e a tensão urbana que pairava sobre cada beco e viela. Eu estava posicionada no meu ponto de patrulha, observando o movimento da favela com olhos atentos, escutando o rádio chiando, aguardando qualquer sinal de alerta. Cada detalhe podia ser crucial. Um carro em excesso de velocidade, uma porta que se abre e fecha às pressas, ou mesmo o silêncio incomum que se instala antes da violência. O rádio da polícia começou a chiar mais alto, trazendo uma mensagem fragmentada, mas suficiente para disparar o alarme em minha mente. Movimentação suspeita, residência, cajazeiras, possível armamento, proceder com cautela. A voz do operador era firme, mas o tom indicava a gravidade da situação. Colegas próximos ao meu ponto começaram a se mobilizar, revendo estratégias, checando equipamentos, conferindo rádios e armas. A tensão era palpável, e eu podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas. Naquele momento, cada segundo parecia se alongar. Meus pensamentos voltaram para minha vida pessoal, para minha família, para meus amigos, e me lembrei do risco real que enfrentávamos, mas não havia tempo para hesitar. Respirando fundo, ajustei meu colete, conferi novamente o carregamento da pistola e o nível de munição, e comecei a analisar o terreno pela tela do GPS e câmeras de vigilância ao redor da favela. O bairro, iluminado por lâmpadas amareladas e postes que oscilavam de forma intermitente, parecia dormir, mas a verdade era outra. Cada sombra poderia esconder um perigo, cada curva poderia ser uma armadilha. Enquanto avançava, observava atentamente as casas e becos, cada janela acesa ou fechada, cada som que se destacava do ambiente cotidiano. A experiência me ensinara a diferenciar o comum do anormal, e naquela noite, tudo parecia prenunciar o caos. Poucos minutos depois, um outro chamado chegou, detalhando movimentação de vários indivíduos armados, aparentemente em preparação para uma ação violenta. Informações iniciais indicavam que a quadrilha tinha pelo menos 20 homens, fortemente armados, com conhecimento do terreno e de possíveis rotas de fuga. A complexidade da operação começou a ficar evidente. Não seria apenas uma abordagem padrão,
mas um confronto que exigiria coordenação, estratégia e controle emocional absoluto. Enquanto dirigia pelo labirinto de ruas estreitas, eu podia sentir o coração pulsando forte, cada batida lembrando do perigo iminente. Minhas mãos apertavam o volante, mas cada gesto era calculado. A experiência dizia para mim: atenção aos detalhes, observe e ouça mais do que fala, e nunca subestime a audácia desses criminosos. Ao chegar próximo ao ponto indicado, a visão do local já me deixou alerta. Uma casa isolada, parcialmente cercada por muros altos, com sinais de movimentação suspeita. Objetos espalhados no quintal, portas abertas e fechadas rapidamente. A sensação de que algo estava prestes a explodir em violência. Meu rádio chiou novamente. Ana Clara, coordenar a entrada com cuidado, a risco de múltiplos confrontos. E naquele instante, percebi que a operação que se desenrolava não era apenas mais um plantão. Estávamos prestes a confrontar a quadrilha mais cruel que Salvador já havia registrado, e o primeiro passo seria atravessar o território deles, sabendo que a vida de inocentes e a nossa própria segurança dependiam de cada decisão tomada naquele momento. Enquanto eu avançava cautelosamente pelos becos de Cajazeiras, o silêncio da noite era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som distante de sirenes e o chiado intermitente do rádio. Cada passo meu era calculado, cada respiração medida, consciente de que qualquer movimento errado poderia disparar uma reação violenta da quadrilha. Os criminosos não eram amadores. Isso se tornava evidente a cada detalhe que observava. Barricadas improvisadas, portas trancadas com cadeados robustos, janelas protegidas por grades reforçadas, objetos espalhados estrategicamente para dificultar qualquer abordagem. Era uma fortaleza em miniatura, adaptada para a violência urbana, construída para intimidar e eliminar qualquer ameaça. Ao me aproximar de um beco mais estreito, percebi uma sombra se movimentando rapidamente entre as paredes de tijolos. Meu instinto me alertou imediatamente. Não era apenas alguém se escondendo. Era uma patrulha inimiga em posição. Consegui me abaixar atrás de uma lixeira e observar com atenção. A tensão se acumulava como uma pressão no peito. Cada segundo parecia durar minutos. O rádio chiou novamente, avisando que outros colegas se aproximavam de diferentes pontos da favela, coordenando entradas para evitar que a quadrilha escapasse. Mas a sensação de que estávamos entrando em uma armadilha era inevitável. E então, de repente, o primeiro tiro ecoou. Um disparo seco, seguido por outro, e o som do metal batendo contra o concreto prenunciou a iminência do confronto. Eu senti o coração disparar e a adrenalina percorrer meu corpo. Meu treinamento assumiu o controle. Cada movimento meu calculado para minimizar riscos. Meus olhos se ajustavam à penumbra, identificando silhuetas armadas se deslocando rapidamente pelos becos, cada uma pronta para abrir fogo. O cheiro de pólvora queimando misturava-se ao ar úmido da favela, tornando tudo ainda mais surreal e aterrorizante. A quadrilha havia planejado tudo com precisão. Posições de cobertura, rotas de fuga, estratégias de intimidação. Cada criminoso parecia conhecer o terreno melhor do que nós, utilizando sombras e obstáculos a seu favor. Em um instante, percebi que estávamos cercados, com opções limitadas de avanço e recuo. O silêncio havia sido substituído por tensão extrema, o tipo que faz seu corpo tremer mesmo sem perceber. E então, no instante em que pensei que poderíamos recuar, outro tiro acertou a parede ao meu lado, enviando estilhaços de concreto pelo ar. Eu instintivamente me abaixei, mantendo a arma firme, respirando rápido, mas controlando cada batida do coração. Eu sabia que qualquer movimento imprudente poderia ser fatal, mas a experiência me dizia que precisávamos avançar para proteger vidas inocentes que poderiam estar próximas. Naquele momento, compreendi que não estávamos apenas reagindo a um crime comum. Estávamos enfrentando uma quadrilha que não poupava ninguém, preparada para matar sem hesitação, e cada decisão minha podia significar diferença entre vida e morte. Minha, dos colegas e dos moradores da favela. O medo era real, mas a determinação de cumprir meu dever superava-o. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse, mesmo sabendo que aquela emboscada seria apenas o início de uma noite que transformaria Salvador em palco de horror e violência extrema. O primeiro disparo atingiu o silêncio da noite como um trovão. Meu corpo estremeceu, e o instinto de sobrevivência assumiu o controle. Eu me abaixei rapidamente, procurando cobertura atrás de uma parede de tijolos meio destruída, mas o cheiro de pólvora e o som metálico dos tiros
continuavam a ecoar por cada canto da favela. Cada tiro tinha sua própria história, seu próprio objetivo: matar, aterrorizar, dominar. Meus colegas reagiam com precisão treinada. Conseguia ouvir os comandos gritando pelo rádio, vozes tensas, instruções rápidas e objetivas. A adrenalina corria pelas minhas veias. E, apesar do medo, meus pensamentos estavam claros: proteger os inocentes, neutralizar a ameaça e sobreviver. Cada passo fora da cobertura era uma aposta com a morte. Então, vi algo que congelou meu sangue. Um dos meus colegas, o soldado Rafael, caiu ao chão após ser atingido. O impacto da bala, o som abafado pelo asfalto e o grito sufocado ecoaram em minha mente como uma faca. Corri em direção a ele, mantendo a arma firme, disparando contra os criminosos que avançavam. A sensação de impotência era quase física. Cada tiro que disparava, cada movimento meu, parecia minúsculo diante da violência que nos cercava. A quadrilha se movimentava com precisão assustadora. Homens armados surgiam de becos laterais, utilizando barricadas e obstáculos improvisados como cobertura. Cada curva, cada esquina era uma ameaça. Senti uma dor aguda no ombro. Fui atingida por estilhaços de uma bala que ricocheteou, mas não parou meu avanço. Meu corpo tremia, sangue escorrendo discretamente, e ainda assim, precisava manter foco. O caos tomou conta do cenário. Moradores que não haviam conseguido se esconder corriam em busca de abrigo, gritos de medo e pedidos de socorro misturados com o estampido de armas de fogo. Cada segundo parecia durar horas. Cada respiração era um esforço consciente para manter a calma. Eu percebi que o confronto não era apenas físico, mas psicológico. Controlar o pânico e continuar operando era tão importante quanto acertar cada alvo. Enquanto me concentrava em neutralizar os criminosos, percebi que alguns estavam feridos, caídos no chão, mas a quadrilha continuava avançando, impiedosa. A sensação de vulnerabilidade era intensa, mas também despertava a determinação dentro de mim. Eu precisava garantir que a operação não terminasse em tragédia ainda maior. Então, o tiro fatal veio. O soldado Rafael, meu amigo de longa data, foi alvejado mortalmente diante dos meus olhos. Um grito de dor escapou da minha garganta, misturado ao choro contido, enquanto tentava protegê-lo e, ao mesmo tempo, não expor minha posição. O impacto emocional era devastador. Sentir a vida de um colega se esvair enquanto você ainda precisa reagir é algo que nenhum treinamento prepara. A visão ficou turva por um instante, mas respirei fundo e continuei. Cada movimento era estratégico. Cada disparo precisava ser calculado. Eu sabia que a sobrevivência dependia da coordenação, da experiência e da coragem. E naquele momento, cada segundo era uma batalha contra a morte. A emboscada mostrou toda a sua brutalidade. E a realidade que enfrentávamos não era apenas combate urbano. Era uma guerra contra uma quadrilha cruel, organizada e sem piedade, onde a vida de cada policial e de cada morador dependia de decisões tomadas em frações de segundo. A operação havia terminado, mas a noite ainda não liberava o peso do que acontecera. Eu me sentava encostada em uma parede da favela, o corpo ainda tremendo, respirando com dificuldade, tentando processar cada segundo que havia passado. A adrenalina começava a ceder, e com ela vinha a dor real, o vazio deixado pela perda do soldado Rafael, que havia caído diante dos meus olhos, e o peso de toda a destruição causada pela quadrilha. O rádio continuava chiando, agora trazendo relatos de colegas que haviam conseguido sair vivos, de civis que precisavam de atendimento e de operações de contenção que ainda estavam em andamento. Mas para mim, cada palavra era um lembrete do que havia sido perdido. Eu sabia que precisaria dar a notícia à família de Rafael. Esse era o momento mais difícil da minha carreira. Informar que a vida de alguém querido e respeitado havia sido abruptamente interrompida. No quartel, a tensão era palpável. Meus colegas se abraçavam, alguns choravam silenciosamente, outros tentavam manter a postura profissional, mas todos compartilhavam o mesmo sentimento de choque e impotência. Quando cheguei à sala da administração para repassar os acontecimentos, vi nos olhos de cada policial o medo e a dor que todos sentiam, mas ninguém dizia em voz alta. O silêncio carregava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Telefonemas foram feitos, protocolos acionados, e logo precisei encarar o momento mais doloroso: informar a mãe de Rafael. O aperto no peito era insuportável, a voz falhava, e cada palavra parecia insuficiente para transmitir a tragédia.
Sua família, seu filho, ele não resistiu. Cada sílaba carregava o peso da perda, e a reação da mãe foi devastadora. Gritos, lágrimas, desespero. Eu estava ali, firme, mas por dentro sentia cada pontada de dor junto com ela. A consciência de que, por mais preparada que estivesse, nada poderia preencher o vazio causado por aquele momento era esmagadora. Enquanto tentava me recompor, também precisava lidar com minha própria família. Minha mãe, ao receber notícias parciais pelo telefone, estava em choque. Eu precisava proteger a todos, manter a estabilidade emocional e continuar operando, mesmo enquanto a tristeza e a culpa me consumiam. Sabia que, apesar da dor, não podia me permitir desmoronar completamente. A operação ainda não estava encerrada, e a quadrilha ainda representava uma ameaça real. O impacto da perda não se limitava ao quartel. Moradores da favela, mesmo aqueles que não tinham relação direta com o confronto, sentiam o medo que agora se transformava em respeito e cautela. O que havia ocorrido naquela noite se tornaria uma marca, um lembrete da violência extrema que a quadrilha era capaz de infligir e da coragem necessária para enfrentá-la. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do quartel, pensando nos colegas feridos, nos civis que haviam se escondido e na vida de Rafael que não podia mais ser recuperada, uma clareza cruel se instalou. Ser policial não é apenas cumprir deveres, é carregar consigo o peso de vidas que dependem da nossa coragem. E cada perda, cada lágrima, cada horror testemunhado é um lembrete de que a linha entre a vida e a morte é tênue. E muitas vezes, injustamente atravessada. Foi nesse momento que percebi que precisava transformar a dor em ação. Precisava garantir que a quadrilha não fizesse mais vítimas, que a justiça fosse feita e que o sacrifício de Rafael tivesse significado. A responsabilidade de cada policial vai muito além de prender criminosos. Envolve proteger vidas, lidar com perdas e, acima de tudo, preservar a humanidade em meio ao caos. O amanhecer trouxe consigo um silêncio estranho sobre a favela de Cajazeiras. A tensão da noite anterior ainda pairava no ar, misturada com o cheiro de pólvora e fumaça que não se dissipava facilmente. No quartel, a rotina de praxe havia sido substituída por um clima pesado. Cada policial envolvido na operação revisava mentalmente cada detalhe do confronto, cada posição da quadrilha, cada ação tomada, na esperança de não deixar nada passar despercebido. Como responsável por coordenar parte da investigação, comecei revisando os registros da operação. Câmeras de segurança espalhadas pela vizinhança, depoimentos de moradores que haviam se escondido, mensagens interceptadas de rádio e telefonia. Tudo seria analisado. Cada fragmento de informação podia ser a chave para encontrar os responsáveis pelo massacre. O trabalho era minucioso, quase cirúrgico, mas a urgência era real. Cada hora que passava, aumentava o risco de a quadrilha escapar ou atacar novamente. O perfil da quadrilha já estava traçado. Homens jovens, organizados, com histórico de violência extrema, uso de armamento pesado e conhecimento detalhado do território. Alguns eram conhecidos da polícia por crimes menores, mas outros surgiam como peças novas e perigosas no quebra-cabeça da criminalidade. Cada nome trazia consigo uma história de brutalidade e crueldade, e o mais assustador era perceber que muitos desses indivíduos não hesitariam em matar novamente se não fossem interceptados. As operações começaram logo ao amanhecer. Equipes táticas se posicionaram nos acessos principais à favela, bloqueando rotas de fuga e estabelecendo pontos de observação. Eu mesma acompanhei parte das incursões, analisando movimentos, dando suporte e certificando-me de que cada ação respeitasse protocolos, mas não perdesse a oportunidade de neutralizar a quadrilha de forma decisiva. Os primeiros alvos foram presos em flagrante, alguns tentando se esconder em casas abandonadas, outros se rendendo diante do cerco preciso da polícia. Cada prisão era cuidadosamente documentada, com fotos, depoimentos e análise de armas apreendidas. Os criminosos, mesmo capturados, demonstravam uma frieza que arrepia. Não havia remorso, apenas a consciência de que estavam em desvantagem e que precisariam responder por seus crimes. Durante os interrogatórios, detalhes da operação foram revelados de maneira chocante. Planos de ataque, listas de alvos, métodos de intimidação e ameaças à comunidade mostravam o nível de crueldade da quadrilha. Cada relato reforçava a magnitude da tragédia da noite anterior. Não eram apenas 30 mortes planejadas, eram vidas, famílias e o terror sem fim que eles buscavam impor.
O processo de investigação não se limitou apenas a capturas físicas. Equipes de inteligência analisaram dados digitais, mensagens interceptadas e redes de contato dos criminosos. Era essencial entender como a quadrilha se organizava, como coordenava ações e como distribuía ordens. Cada informação se tornava uma peça no mosaico que revelaria o verdadeiro alcance do crime, permitindo que medidas preventivas fossem implementadas e futuras tragédias evitadas. Enquanto trabalhava, refletia sobre a coragem necessária para enfrentar aqueles que não têm limites morais. Cada passo da investigação era uma homenagem àqueles que haviam perdido a vida, uma maneira de garantir que a memória das vítimas e o sacrifício de colegas como Rafael não fossem em vão. A polícia estava determinada a mostrar que, mesmo diante da crueldade extrema, a justiça poderia prevalecer. No final da caçada, todos os membros identificados da quadrilha foram localizados. Alguns capturados em operações rápidas, outros rendidos após negociação e os últimos em confronto direto. O processo não foi fácil e muitos colegas se feriram, mas cada ação reforçava a ideia de que determinação, estratégia e coragem podem vencer mesmo os adversários mais cruéis. Com todos os envolvidos localizados e a quadrilha neutralizada, a favela de Cajazeiras finalmente respirava um alívio contido. Mas para mim e para cada policial que enfrentou aquela noite, o peso da tragédia ainda era insuportável. A memória dos 30 mortos, das casas destruídas, do medo estampado no rosto de moradores e principalmente da perda do soldado Rafael, ainda estava viva em cada corredor do quartel e em cada pensamento que me acompanhava. No dia do sepultamento de Rafael, uma sensação de vazio tomou conta de todos. O céu nublado refletia o clima de luto que pairava sobre Salvador. Colegas de farda preta e cinza formavam uma barreira de respeito, enquanto familiares se apoiavam uns nos outros, incapazes de encontrar palavras que pudessem traduzir a dor. Eu me mantive firme, respirando fundo, cada passo pesado de emoção, cada lágrima contida por respeito e disciplina. Ao colocar a coroa de flores sobre o caixão, percebi que o sacrifício dele era mais do que um episódio isolado. Era um lembrete do preço que cada policial paga ao vestir a farda todos os dias. Os dias seguintes foram de reestruturação e apoio psicológico para todos os envolvidos. A quadrilha estava desmantelada, mas a sensação de que o mal poderia surgir novamente nunca desaparece completamente. Eu participei das entrevistas, forneci depoimentos detalhados sobre a operação e testemunhei a solidariedade de colegas de outras regiões, todos reconhecendo que enfrentar esse tipo de violência é mais do que um dever. É uma missão que exige coragem e, muitas vezes, entrega da própria vida. Enquanto revisava os detalhes da operação, refletia sobre a importância de valorizar cada momento com a família e cada colega que veste a farda. A experiência me ensinou que a vida é frágil, que cada decisão tomada em campo pode salvar ou perder vidas, e que o respeito à vida humana, dentro e fora da farda, é o que sustenta a própria essência da polícia. O alerta à sociedade é claro: valorize o policial e sua família, pois eles enfrentam diariamente situações que a maioria jamais poderia imaginar. Cada noite de patrulha, cada operação, cada risco assumido é uma história de coragem e sacrifício. E cada vida perdida ou ferida é um lembrete do quão real e cruel pode ser a violência urbana. Hoje, enquanto caminho pelos becos da favela, agora mais silenciosos e parcialmente reconstruídos, lembro-me do olhar de Rafael, da adrenalina que corria em cada instante, do medo que coexistia com a determinação. Lembro-me do rádio chiando, dos tiros, do grito dos colegas e da respiração ofegante da cidade à minha volta. Essa memória é dolorosa, mas também me fortalece. O sacrifício de Rafael e de tantos outros não pode ser em vão. A coragem de cada policial que enfrenta o perigo diariamente merece reconhecimento. A história daquela noite, o massacre planejado, a emboscada, o confronto mortal, a dor da perda e a justiça sendo feita, é um lembrete de que a violência é real, mas a dedicação e a bravura dos que protegem a sociedade são ainda mais impactantes. No final, enquanto o sol nasce sobre Salvador, trazendo luz a uma cidade marcada por dor e heroísmo, aprendi que a coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo quando o medo domina. Cada policial, cada família de policial e cada vida que enfrentou a brutalidade daquela quadrilha merece ser lembrada e respeitada. E que cada cidadão que assista a esta história saiba: a justiça, a proteção e a humanidade continuam sendo nossa missão,
mesmo diante da crueldade mais extrema.